7. 7 dias de tempestade. O domingo terminou sem que pudesse tocar nos remos. Fiz uma tentativa de ir ao trabalho logo cedo, mas ondas desencontradas que vinham estourando de toda a parte indicavam ser mais prudente passar o fim de semana em casa. Paciência. Poderia descansar um pouco e, quem sabe, começar a organizar a bagunça instalada nas sacolas e nos pequenos compartimentos do barco que ainda não tinham sido visitados. Parecia difícil ter que permanecer o dia todo encerrado num espaço onde mal podia me sentar e onde a cada hora precisava abrir os respiros para permitir a entrada de ar. Mas estranhamente eu me sentia bem ali. Ainda que o mar parecesse uma pedreira em febril atividade, completamente cinza, com explosões sucessivas e britadeiras ensurdecedoras que não paravam, dessa vez o vento soprava firme de sul-sueste e me jogava em direção favorável. Sabia que, mesmo sem remar, deveria avançar durante o mau tempo, e, meio em dúvida, decidi pela primeira vez recolher a âncora de mar. Havia o risco de, sem ela, ser surpreendido por uma onda de lado e capotar, mas resolvi arriscar. Balançando como um cabrito, o barco passou a deslizar com o temporal, sem se importar muito com as pancadas de ondas sobre o convés. Gostei da experiência e, durante a noite, a âncora continuou guardada num compartimento externo, sob o carrinho de remar que apelidei de Bodega 5, em homenagem ao porão principal do Santiago del Estero. A imagem das capotagens estava gravada no meu pensamento, e o medo de uma nova era grande. Deitado, não parava de calcular. Se em 3 dias eu capotara 3 vezes, agora, após 22 dias no mar, eu estava com um saldo devedor de 19 capotagens que às vezes me tirava o sono. Porém, a sensação de progredir, ainda que acompanhado de uma tempestade, era deliciosa, e mesmo preocupado, adormeci. De madrugada, ao tocar o despertador avisando que era a hora do café, levantei-me com disposição de sair de imediato para o trabalho. Mas o tempo piorara bastante, e o vento, zunindo na anteninha de VHF, que desesperadamente tentava permanecer em pé, me fez lembrar de umas páginas de La Fontaine que li quando garoto, a fábula O Carvalho e o Junco. O imponente carvalho, que jamais se curvava diante do vento, caçoava do frágil junco que a cada lufada deitava ao chão, até que, num dia de vento mais forte, o teimoso carvalho, não cedendo a uma força maior que a sua, tombou arrancado do solo, e o junco, passado o vento, ergueu-se e continuou a crescer. Não havia por que insistir em enfrentar a violência do mar. O barômetro, desde a véspera bastante baixo, continuava lentamente a descer e indicava que tão cedo as condições meteorológicas não melhorariam. Eu estava sendo ultrapassado por um centro de baixa pressão. Entendi que de nada adiantaria medir braços com algo maior que as minhas forças e que, em vez de teimar com o tempo e correr o risco de quebrar o barco, deveria ser paciente e saber aguardar o momento certo de continuar em frente. Negociando com o mau tempo, sem perder de vista meu objetivo, haveria de atravessar aquela situação. Assim, mais um dia deitado em meu compartimento de espera se anunciava. O que eu nunca poderia supor é que essa espera seria tão longa, pois exatamente 7 dias se passaram até que pudesse voltar a remar. 7 dias em que fiquei trancado na cabine, sacudido por ondas enormes, flutuando em meio à espuma revolta do mar, fechado, sem poder sair, simplesmente esperando, ouvindo ondas que vinham arrebentando de longe, sem saber se me alcançariam, ou sendo surpreendido por golpes de mar que à noite surgiam do nada. Situação de aspecto tenebroso, uma verdadeira tragédia. Pois não foi. É engraçado, mas confesso que sinto saudades daquela semana. Pode parecer incrível, mas poucas vezes na minha vida
baixo volume e peso, balanceamento perfeito, facilidade de preparo e, sobretudo, consistência, aspecto e sabor iguais aos da comida caseira. Estava acondicionada em embalagens individuais, numeradas de 1 a 119 por ordem de consumo, de modo a não alterar o balanceamento, que continham em média 4.200 calorias por dia. Se em determinado dia eu não tivesse fome, descartaria o cardápio desse dia para retomar no dia seguinte a numeração correspondente. O mesmo cardápio só se repetiria a cada 2 semanas e desse modo seria praticamente impossível torná-lo monótono ou consumi-lo sem apetite. Mas o grande segredo do projeto era que, por uma questão logística, eu só cozinharia com água do mar, poupando o meu reduzido estoque de água potável e economizando um peso desnecessário, a água para cozinhar. Por isso, todos os alimentos foram desidratados sem sal e combinados de modo a anular o excesso de salinidade no preparo. O sucesso foi total. Os primeiros 25 cardápios eram de preparo mais rápido e continham um pouco mais de calorias que os 94 normais, pois a Flora calculou que o começo da viagem seria difícil. Havia ainda cardápios específicos para diarreia, para emergência, que dispensavam o fogareiro, e ainda de sobrevivência, esses de consistência concentrada e à base de liofilizados, totalizando 150 dias de alimentação. Ao passar para o número 26, já nos cardápios normais, mais experiente no fogão, eu conseguia verdadeiras proezas culinárias, acompanhadas de exuberantes sobremesas que tristemente terminavam na dura obrigação de lavar panela e pratos. Pois foi tentando lavar a minúscula panela de pressão, sem sair da cabine, que senti um violento raspão no fundo do barco. A pele áspera de um tubarão que se esfregava embaixo, fazendo um assustador barulho de lixa. As visitas estavam de volta e dessa vez me presentearam com 1 hora de tensa companhia. As ondas batendo por cima, os tubarões lixando por baixo. Consolei-me pensando que pelo menos eles colaboravam com a limpeza do fundo. A parte submersa do casco estava pintada com uma tinta especial, anti-incrustante, que evita a formação de cracas, mas não impede o acúmulo de limo. Desde a partida ainda não fizeram nenhuma inspeção no fundo e decidi que, com tempo bom e assim que as visitas parassem de ajudar, deveria mergulhar e verificar como se comportava a tinta especial. Não havia nada a fazer além de adaptar-me a essa vida provisória, aguardando que o tempo melhorasse. Depois de tantos dias deitado, estava descansado e morria de saudades dos remos, eles também por 1 semana deitados e amarrados no convés. Finalmente, no 8º dia, o céu clareou e o mar ameaçou acalmar-se. Era um domingo, comemorava a 4ª semana no mar, e remei por 7 horas, apesar das ondas ainda se mostrarem um pouco nervosas. No dia seguinte, com céu limpo e horizonte definido, após cuidadosamente limpar e regular o sextante, pude observar o sol na passagem meridiana. Com as observações astronômicas da tarde, cruzando uma segunda reta de altura, em ângulo, teria, enfim, a posição. Perdera por completo o controle de direção do barco e não sabia onde estava. Progredir em latitude não havia dúvida, mas em que direção? Para o norte, rumo à África, ou para Santa Helena, como pretendia? Tudo era possível depois de tanto tempo, e graças ao sol eu teria a resposta. Entrei para a cabine com as alturas observadas, anotadas no meu caderninho de navegação, e coloquei os dados na calculadora eletrônica. Estava nervoso, ansioso para saber o resultado, e no momento de pressionar a última tecla, ao tocá-la levemente como quem chora uma carta de baralho num jogo decisivo, segurei o dedo na expectativa de ver a diferença entre a posição calculada e a estimada. Se fosse positiva essa diferença, eu teria progredido. Se fosse negativa, eu estava frito. Fui apertando a teclinha devagar e, viva! Saiu um resultado positivo, muito melhor do que podia esperar. Estava a mais de 400 milhas da costa africana mais próxima. Eufórico e feliz, saltei para fora e, desafiando o horizonte, dei um longo grito de alegria. Estou conseguindo, berrava. Estou chegando lá, Santa Helena, prepare-se.
Só os tubarões ouviram. Faltavam mais de 3.000 milhas até o Brasil, mas agora tinha certeza de que estava a caminho. Nada mais me ligava à África. Ou quase. Pendurado na alavanca interna da bomba d'água, junto à minha cama, balançava um pedaço de carne de óryx defumada, presente do Gunther, e que eu guardava para comer em alguma ocasião especial. Olhei para a carne e achei, não sei por que razão, que deveria devolvê-la ao mar. Joguei-a na água, como se fosse uma oferenda devolvida. E a partir desse instante, o mar acalmou-se e o tempo melhorou. Superstições à parte, tenho certeza de que a carne de óryx foi bem recebida.